estamos aqui hoje com o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, Evaristo Volpato, que vai bater um bate-papo com a gente, conversar um pouco sobre o câncer, a estatística no estado e falar sobre um giro geral sobre como anda o Conselho aqui no estado, a operação que houve no Rio de Janeiro, da Polícia Federal, enfim, acompanha com a gente. Tudo bem, Evaristo? Tudo bom, Tati? Foi determinado, a Justiça determinou que a CAB implantasse flúor na água do estado, né? Como que o Conselho viu isso? O que vai mudar na vida do consumidor? Como será essa nova lei? A princípio, eu quero agradecer a você e a toda a equipe pelo espaço que vocês abriram aqui para a gente estar conversando a respeito da odontologia e de como o Conselho vem trabalhando com as diferentes questões relacionadas à saúde bucal no estado. É bom a gente começar a falar justamente de saúde coletiva, né? Então, essa questão da fluoretação da água de abastecimento público é um ponto muito positivo. O Conselho Regional de Odontologia viu com muito bons olhos essa ação. Então, foi uma ação que teve a iniciativa do Sindicato dos Dentistas do Estado, ainda em 2008, exigindo essa fluoretação da água de abastecimento público, porque existe uma lei federal que obriga todos os municípios que têm um sistema de abastecimento de água que faça a fluoretação da água. Sim. E Cuiabá era uma das únicas capitais do Brasil que não cumpria essa legislação. Então, o juiz acertadamente exigiu que a CAB passasse a fluoretar e deu um prazo para que isso começasse a ser feito, né? Eu não tenho certeza hoje como é que isso está acontecendo. Eu sei que era 180 dias, né? Determinado, deve ter uns 30 dias, né? Sim. Que aconteceu. E o que vai mudar na vida do consumidor mesmo, do cuiabano, de quem mora na capital? A princípio, ele não vai ter mudança nenhuma. A água vai continuar chegando, só que agora com o benefício do flúor. Então o que o flúor na água de abastecimento vai trazer de benefício? Existem estudos que mostram que você tem uma diminuição na prevalência de cárie de até 60% com a adição do flúor na água de abastecimento. Essa iniciativa foi considerada uma das 10 mais importantes iniciativas de saúde pública do mundo no século passado. É uma ação que é financiada, inclusive, existe financiamento e um apoio do Ministério da Saúde para que seja feito. Então, existe uma série de comprovações acadêmicas, científicas do funcionamento do flúor na água de abastecimento público e é uma ação que, inclusive, é suportada pelo Ministério da Saúde. Então, não tem muito pouco questionamento a respeito disso. Sim. A gente vai colher esses benefícios em médio e longo prazo. Aí a gente vai começar a ver os indicadores de saúde bucal de Cuiabá como vão estar melhorando. Ótimo, muito bom. É interessante falar, que já existem cerca de 30 municípios do estado que já fazem essa fluoretação. Então, Cuiabá está atrasado mesmo. Está atrasado para o interior. Estamos perdendo para o interior do estado. Sim. Evaristo, como que vocês fiscalizam o exercício legal da profissão aqui no estado? Me corrija se eu estiver errado. No ano passado, teve um caso, inclusive, do filho de um vereador de Várzea Grande. Sim. Que exercia sem ter, ele levou alguns documentos falsos e tal. Como vocês fiscalizam isso? Uma das principais ações do Conselho Regional de Odontologia, dos conselhos, né, do sistema de conselho de odontologia, é a fiscalização do exercício da profissão. Então, é a nossa tarefa fiscalizar como a odontologia é exercida. Nesse caso específico, onde a gente tem pessoas que são falsos dentistas, né, que na verdade eles não são profissionais, eles são charlatões que se fazem passar por dentistas, o problema é um pouco mais complexo, porque eles não estão dentro da nossa área de atuação, mas eles estão cometendo crimes, né? E aí quem deve apurar isso é o Ministério Público, a polícia e a vigilância sanitária. Mas quem denuncia é o Conselho. Como a gente recebe essas denúncias, a gente, em parceria com essas instituições, a gente vai até esses criminosos e fazemos a atuação. Como você bem lembrou, ano passado a gente teve esse caso que foi
ganhou notoriedade, né, porque ele era filho de um vereador de Várzea Grande. Era um rapaz que não tinha concluído o curso de odontologia, mas fez a sua inscrição de forma irregular no conselho e estava trabalhando completamente ilegal. A partir dessa inscrição, desse caso, até dentro do conselho, a gente mudou algumas rotinas. A gente passou a ser mais exigente com relação aos documentos recebidos. Então, esse caso fez com que algumas posturas fossem mudadas. E a gente, inclusive, fez uma sugestão para o federal para que essas mudanças que Mato Grosso adotou, que passassem a ser adotadas no Brasil inteiro. Por exemplo, a gente exige, né, das faculdades de odontologia do estado que eles mandem uma listagem para nós de todos os alunos que estão se formando, que estão graduando em odontologia. Que assim, quando a pessoa vai fazer a inscrição, a gente tem como checar se de fato ele está realmente concluindo o curso ali. Né? Então, são algumas alterações que a gente faz conforme esses casos vão acontecendo. Esse ano, a gente já teve 3 casos de falsos dentistas, né, atuados pelo Conselho. Um aqui em Cuiabá e 2 em Rondonópolis. Evaristo, qual que é a consequência, né, para o cidadão que vai consultar com um falso dentista? Olha, as consequências são as piores possíveis. Né? Imagina, como uma pessoa que não está habilitada para me tratar, que ele não passou por um curso de graduação, ele não estudou, ele não sabe o que ele está fazendo. Sim. Então, eu tenho um risco, que eu até considero o menor risco. Eu vou fazer um tratamento, esse tratamento ser mal executado, esse é um risco que eles não têm nenhuma preocupação com a questão de controle de infecção, de esterilização de materiais. Então, eu posso ir lá para tratar uma cárie e sair de lá com uma hepatite ou com uma infecção pelo HIV. Então, né? Eu posso ir lá fazer uma extração e essa extração pode dar errado e eu ter uma hemorragia e aquela pessoa não ter condição de tratar essa hemorragia e eu posso ter um problema grave ou mesmo vir a óbito em função de um tratamento mal feito. Uma anestesia aplicada de maneira errada, né? Pode vir também a óbito. Né? E outra, como ele não conhece o que ele está fazendo, às vezes o paciente vai lá para tratar um dente e às vezes ele tem uma lesão que pode ser um câncer de boca que está no início. Mas como ele não sabe o que é aquilo, ele trata aquele dente da forma como ele acha que deve tratar, Sim. O paciente vai embora e aquela lesão que ele não teve o conhecimento, a capacidade de diagnóstico, pode vir a se desenvolver e a pessoa ter aquele problema sem saber. Evaristo, eu queria comentar com você também sobre essa questão da Operação Tiradentes, de corrupção no Conselho Regional do Rio de Janeiro, né? Mas ela se estendeu por vários estados do país, né? A Polícia Federal, né? Na verdade, é uma ação contra o Conselho Federal. Foi até bom você falar, porque é contra algumas pessoas dentro do Conselho Federal, algumas ligadas à diretoria, outros funcionários do Conselho que estão sendo investigados a respeito de alguns desvios de conduta, desvio de dinheiro. De verba, né? Como é feito isso no Mato Grosso? As contas são abertas, os outros dentistas, né, têm acesso? Como funciona aqui no Sim. estado das contas? Então, essa ação no Conselho Federal, aconteceu, né, uma denúncia em 2012, veio uma nova denúncia em 2015, ao Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Polícia Federal. Eles passaram esse tempo investigando e aí imagino que eles encontraram algumas situações que fizeram com que eles deflagrassem essa operação. Aqui em Mato Grosso, o Conselho Regional de Odontologia, como qualquer autarquia federal, ele é fiscalizado por essas mesmas instituições. Então, todas as nossas contas, elas são encaminhadas para o Tribunal de Contas da União, a gente recebe auditoria externa, contratada pelo próprio Conselho Federal, então todas as nossas contas, elas são fiscalizadas. Além disso, a partir dessa nova diretoria, a gente tem aberto as contas para os colegas. Então, nos nossos informativos, a gente publica... Presta contas no site. Uma prestação de contas. Então, nas revistas, a gente faz de forma trimestral. Então, as contas de cada trimestre a gente publica na revista. E pelo site,
Hoje a gente tem aquela lei da transparência, Sim, né? De portal acesso da à informação. transparência, né? Então a gente já tem aquele íconezinho, né, do izinho de acesso à informação, onde dentista ou não dentista, qualquer pessoa pode entrar lá no site, clicar e ele vai ter acesso a todas as contas do Conselho Regional de Odontologia. Muito bom. Sobre outro assunto, muitos conselheiros de odontologia, a OAB, no Brasil todo usam ser conselheiro, ser presidente como um trampolim, né? Quais seriam os próximos passos do Evaristo? Teria interesse em ir para a política mesmo? Tatiana, eu nunca pensei nisso. Uhum. Nunca pensei nisso. A minha relação com o conselho, basicamente, é uma relação de troca. Uhum. Então, hoje eu tenho, tô fazendo 18 anos de formado, tudo que eu tenho eu construí graças à profissão, e foi a maneira que eu vi de retornar para a profissão. Ajudar, né? Então, tudo que eu recebi da profissão, então, para mim, tirar 2 anos e trabalhar em prol da profissão, dar a minha contribuição e ter essa satisfação pessoal de saber que eu trabalhei pela odontologia do Mato Grosso, para mim é suficiente. Não, a princípio, não penso em nenhuma outra atividade política. Já foi sondado por um Não, partido? nunca fui sondado. A princípio, não tenho essa pretensão, não. Legal, então. Agora a gente vai falar um pouco sobre a corrida que eles fazem, que já está na quarta edição. Isso. Né? Quarta corrida de combate ao câncer de boca. Segunda corrida do cirurgião dentista. Eu queria que você falasse pra gente um pouco, Evaristo, qual o propósito, qual o intuito, falar um pouco do câncer no estado do Mato Grosso também, o câncer de boca, que é uma coisa pouco falada, né? Sim. Pouco divulgada, assim, tem aqueles cânceres de mama, né? Enfim, leucemia, mas assim, o câncer de boca a gente não tem muito conhecimento. Quais as formas de prevenir, vamos lá. Isso, você já foi no ponto, Tati. Por que é interessante você ter uma corrida de combate ao câncer de boca? Justamente para a gente falar sobre o câncer de boca, né? Como você bem disse, todo homem já sabe que idade que ele vai ter que começar a se preocupar com o câncer de próstata, e tem toda aquele mito, em função disso dos exames. A mulher também sabe que a partir de tal idade tem que fazer a mamografia, em questão ao câncer de mama, tem que fazer os exames preventivos, né, ginecológicos com relação ao câncer de colo de útero, mas ninguém fala do câncer de boca. E o câncer de boca tem uma prevalência muito importante, ele está entre os 5 ou 6 mais prevalentes entre os homens do Brasil, e além disso, é um câncer que, quando diagnosticado precocemente, ele tem um índice de cura muito alto, só que a maior parte dos casos ele tem o diagnóstico tardio, e quando ele tem o diagnóstico tardio, o tratamento é muito complicado e às vezes mutilador. Então a pessoa tem que fazer às vezes uma cirurgia extensa na boca, na face, e isso gera consequências desastrosas para a pessoa, né? Ele tem dificuldade para falar, dificuldade para se alimentar, e às vezes ele se sente constrangido até do convívio em sociedade, começa a se isolar, tem várias questões psicológicas relacionadas. Então é importante a gente falar do câncer de boca. Como Cuiabá hoje, ela talvez seja uma das cidades que tem mais corridas de rua, né, do Brasil, então a professora Giuliani, ela teve essa iniciativa de montar uma corrida específica sobre o combate ao câncer de boca. E a partir de 2015, o CRO está ajudando na preparação, na organização da corrida. O que essa corrida tem de diferente das outras? Além de ter esse cunho social, essa importância, né, de falar do câncer de boca, a gente vai ter ações de promoção de saúde, prevenção. Então lá no parque a corrida vai começar e terminar no Parque Tianaí. Então lá paralelamente à corrida a gente vai ter ações
de prevenção do câncer de boca, de orientação. Dentro dos kits que vão ser distribuídos para os participantes, né? Vai ter, além da camisa, do número de peito, do chip, a gente tem um kit de higiene bucal, né, que a gente vai distribuir junto. Qual o valor da inscrição? A inscrição é de R$ 65 e é possível também fazer uma inscrição por grupo de 10. E aí ela cai para R$ 58,50 para cada participante. 5, 10 quilômetros, né? Tem as duas opções. Para o corredor optar. mais assíduo, né? Aquele corredor de performance pode, né, se testar na corrida dos 10 km. Aquela pessoa que está começando a participar das corridas pode fazer o trecho de 5 km. E aquele que só quer participar, está lá junto da festa, né, pode fazer a inscrição e participar dessas atividades que vão ter paralelas lá no parque. Agora, Evaristo, fala aqui pra gente, pro telespectador, a dúvida: como diagnosticar quais os primeiros sintomas do câncer de boca em casa, sem precisar ir até o dentista ou necessariamente tem que ir até o dentista para o diagnóstico? Não, algumas suspeitas você pode ter em casa mesmo. Então, olhando no espelho, você pode olhar a sua língua, a gengiva, a mucosa, né, a bochecha por dentro, ver se tem algum lugar, um inchado que antes não tinha, uma afta que está lá na boca e não cicatriza, né? Passou uma semana, 2 semanas e essa ferida não cicatriza. Tem alguma mudança na coloração, um dente que está mole. Tem alguma dor ou não? Pode estar associado ou não. Mas às vezes uma pessoa que usa prótese e essa prótese não está mais encaixando, não está mais adaptando, ou ela está machucando muito. Tudo isso são alguns sinais, não de câncer de boca, mas de lesões que devem ser investigadas, que pode ser, né, ou pode ser uma lesão que ela tem um potencial de se tornar cancerígena. Então aí a pessoa deve ir ao dentista. Ou se a pessoa for regularmente ao dentista, né, para ver essas questões dentárias, o dentista vai aproveitar e também vai examinar a mucosa, procurando ver se tem algum sinal indicativo do câncer de boca também. Ótimo. Agora sim, para a gente finalizar, voltando na questão da corrida, quais os pontos de venda e o contato para a galera toda aí que assiste a gente poder participar? Legal, Tati. Então a corrida que vai acontecer no dia 10 de julho... Deixa eu mostrar de novo aqui o folheto para vocês. As inscrições estão sendo feitas por meio do site do Conselho, cromt.org.br. Então as inscrições estão sendo feitas lá até o dia 3 de julho, as inscrições são lá no site. E R$ 65 reais. E né? vem até um kit bucal, viu? Exatamente. E aí né, o convite está feito. Venham participar com a gente dessa festa em prol da saúde bucal, em prol da prevenção do câncer de boca. E a intenção é continuar com mais corridas, quinta, sexta, né? Enfim. Então, gente, eu queria agradecer, Evaristo, a sua presença aqui no GPS Notícias, GPS TV. Agradecer você, telespectador, pela audiência. E fique ligado que vem mais novidades por aí. Obrigada, Evaristo. Eu agradeço novamente a você, Tati, a toda a equipe, pelo espaço que vocês abriram. Ainda está sempre aberto. Está aqui falando sobre as nossas ações. Obrigado. Ótimo. Obrigada a você.